Segundo a reflexão do advogado Sebastião Manuel da Silva Filho, as principais mudanças trazidas pela Lei 11.689, de 9 de junho de 2008, na instituição do Tribunal do Júri, tão discutido atualmente entre os profissionais do meio, por se tratar de uma instituição que não vem acompanhando a evolução da sociedade brasileira, face à velocidade da modificação do comportamento das condutas dos seres humanos. Mudanças estas que alteraram todo o procedimento no tocante à prática de crimes dolosos contra a vida, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri. Diante disto, objetivou-se fazer um estudo das alterações no procedimento concernente ao Tribunal do Júri desde o recebimento da denúncia, defesa preliminar, colheita de provas, interrogatório do acusado, decisão de pronúncia, sorteio dos jurados, conselho de sentença, até a sentença final. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o excelente advogado criminalista Dr. Ubirajara Mangini Pereira. E ele é, como eu disse, criminalista. E nós vamos abordar um tema importante, que é a prática do Tribunal do Júri. Você vai saber, vai conhecer de perto, obviamente, não é? Os meandros do Tribunal do Júri. Então, isto é importante e ele está aqui como expert no assunto para conversarmos bastante sobre isto. Ele é advogado criminalista formado pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, especialista em Tribunal do Júri, Direito Penal e Processual Penal pela Unifeal, Fundação Instituto de Ensino de Osasco, mestre em Provas Penais também pela mesma instituição. Presidente da Comissão do Tribunal do Júri da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Pinheiros. Ministra diversas palestras sobre o tema do júri. Este é o currículo que nós tivemos que diminuir, porque o currículo dele é extenso. Eu não vou ficar aqui falando dessa parte e você, telespectador, vai conhecê-lo melhor nesse convívio, nesta conversa que tenho certeza será agradabilíssima. Como vai, doutor Mangini? Tudo bem? Tudo bom, doutor Laércio. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar no seu programa. Assisto quando tenho oportunidade, posso, e realmente é um programa que traz não só para os estudantes de direito, como para os operadores do direito, novas informações, novas notícias, novas jurisprudências, novas fases e principalmente passa para a sociedade um pouco do que é o direito, que a sociedade muitas vezes é afastada do direito, né? Muito bem, você sabe que, lógico, o nosso objetivo é informar o jurisdicionado, o estudante de direito, enfim, a sociedade. E muitas vezes as perguntas são seguidas no sentido de que como é que se desenvolve o Tribunal do Júri, o julgamento pelo Certo. Tribunal do Júri. Então essa é uma curiosidade do telespectador. E hoje nós vamos dissecar essa parte, tá bom? Tá ótimo. Tudo bem? Eu tenho já uma pergunta a fazer a você. Vamos lá, doutor. Você acha relevante informar ao aluno de direito a importância do Tribunal do Júri, bem como a visão do advogado, da promotoria e do magistrado? Como se desenvolve isso no julgamento do Tribunal do Júri? Sim, eu sou formado há quase 25 anos, então na época que eu cursei, o Tribunal do Júri ele era levado muito a sério. Pelo menos eu tive dois professores, tanto um promotor como um advogado, que atuavam no júri. Então Sim. eu fiquei apaixonado desde aquele momento pelo Tribunal do Júri. E foi uma das matérias amplamente visualizada pelos alunos nessa época. Fizemos 2 ou 3 júris simulados,
Eu tive a oportunidade de estagiar como professor, então é muito importante sim, porque hoje são pouquíssimos os advogados que vão atuar no Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri ele é muito específico. A gente coloca que o advogado tem que estar preparado para o Tribunal do Júri, tem que estar pronto, conhecedor extremo da lei e do processo. Porque lá nós não temos tempo de voltarmos ao nosso escritório quando questionados ou quando colocados na parede pela promotoria, não temos tempo de voltar para o escritório, espera um pouquinho, amanhã eu volto, faço uma peça e tenho 5 dias para protocolar. Porque é imediato, É né? resposta imediata. A resposta é imediata, é dinâmica. É muito dinâmico. E isso afasta muitos advogados, até pela oralidade. Né? São poucos advogados que gostam de falar. O senhor deve ter tido várias oportunidades. Sustentação oral em um tribunal de justiça muitas vezes é vergonhosa. Eu já tive a oportunidade de assistir advogados que tremem e já tive a oportunidade de assistir advogados em tribunal do júri que o réu estava completamente indefeso, sem nenhuma possibilidade de defesa. E isso é o preparo na faculdade. Não, muito bem, mas você acha que faz parte de um teatro? Ele é considerado um teatro? Porque, veja, no teatro, mesmo novelas em televisão, não pense que os atores não é, se manifestam espontaneamente. Não. Aqui há um texto, há um script, tudo movimentado nesse sentido. Certo. Ao passo que no Tribunal do Júri não é. No Tribunal do Júri, ele, como você diz, é a oratória do advogado, a oratória do promotor de justiça, não é? E a vigilância do magistrado. Você acha que isto pode ser considerado um teatro? Vamos colocar que há uns 20 anos atrás, sim. Nós poderíamos dizer que aquele advogado que tinha, ou promotor que tinha uma oralidade perfeita, que tinha, antes do que nós vimos... Eu assisti, meu pai na Bahia, ele trabalhava só em tribunal do júri também, advogava só em tribunal do júri, então eu tive a oportunidade de assistir advogados se jogando no chão, fazendo realmente um teatro, né? E nós colocamos que o advogado que trabalhava na época em tribunal do júri era aquele que convencia Esquimó a comprar a geladeira. Hoje, não está mais assim. Hoje, ou o advogado é técnico, o promotor também é técnico, mostra as provas para os jurados, porque os jurados hoje estão muito mais... conhecedores de lei, estão muito mais informados. Então, ou você mostra realmente para os jurados a prova, né? Ou, é claro, a oralidade é importante, não adianta você saber e não passar. Mas e o sentimentalismo, ele também ele é importante? Vamos colocar assim, para o lado da defesa e talvez até para o lado da promotoria, ele é importante quando as provas não estão muito favoráveis à sua tese. Então, você tenta desmontar a acusação, ou se você está participando, na realidade, como assistente de acusação, você tenta desmontar a defesa através de artimanhas, através de uma fala, através de uma emoção, de uma outra maneira. Mas quando as provas estão favoráveis, o ideal é trabalhar as provas e mostrar as provas para os jurados, porque os jurados eles estão muito mais capacitados hoje de receberem essas provas. Muito bem, eu vou fazer outra pergunta a você. A sociedade tem conhecimento do que se passa em um julgamento do Tribunal do Júri? É importante esta informação para nós prestarmos hoje, aqui, neste programa? Vamos colocar, deveria ter esse conhecimento, né? Eu já participei de diversos, talvez, eu acho que 300, 350, 400 júris, eu não fiz essa soma, mas eu coloco aí que 10% no máximo dos júris que eu participei tinha público. A maioria dos júris não há ninguém assistindo, a não ser um estudante de direito, a não ser um advogado que esteja fazendo uma audiência, vai lá e passa e assiste. Mas geralmente não há mais sociedade assistindo. Quando o crime está na mídia, quando o crime é conhecido, aí há necessidade até de se ter senha. Casa cheia. Casa senha, porque infelizmente a nossa população hoje vive, entre aspas, na desgraça dos outros, né? E quando se está noticiado, a casa realmente é cheia. Agora, eu acho que deveria sim a sociedade participar mais, ter um conhecimento maior. Inclusive, uma das minhas solicitações, quando da mudança, né, eu enviei até um e-mail para a comissão, quando a mudança do código agora, seria até de que os jurados já recebessem no dia anterior
pelo menos um relatório do juiz, que eles não chegassem e tivessem lá 5, 10 minutos para ler e a partir daí já vêm com um monte de informações na cabeça, que eles soubessem antes o que estava sendo julgado, principalmente quando o crime é de mídia. Porque Sim. quando o crime é de mídia, o que os jurados levam para si é o que a mídia passa. Porque o julgamento pelo Tribunal do Júri é público. Qualquer pessoa pode assistir. E a gente nota que, e é natural, em crimes de repercussão, como eu digo, casa cheia, então os lugares são todos marcados. Há uma senha para poder adentrar e assistir aquele julgamento. Você acha que isso é normal ou você acha que dever-se-ia colocar um telão, não é, na sala em todas as salas do Tribunal do Júri, ou seja, do Fórum Criminal, para que as pessoas assistissem? Não, eu acho extremamente importante a participação do público. Eu acho a sociedade, ela deve estar verificando como a justiça é feita, ela deve estar lá presenciando o que aconteceu. É que, infelizmente, a vida humana hoje ela está banalizada. Né? É verdade. É o primeiro artigo, né, que a gente coloca 121, é o primeiro artigo que protege, é a vida humana. Depois vão vindo os outros crimes. Mas, infelizmente, hoje a vida está banalizada. Então, antigamente, quando se existia um crime, quase todos eles tinham uma certa repercussão e os tribunais do júri, eles tinham público sempre, porque eram poucos. Hoje você vai no Fórum da Barra Funda, nós temos 10 plenários, por exemplo, no Fórum da Barra Funda, geralmente 6 plenários estão com júri, quase todos os dias, então banalizou-se a vida humana. Nessa época que você menciona, grandes oradores, por exemplo, nós temos conhecimento, lógico, eu trabalhei junto com ele, fui até assistente quando estudava, ainda na faculdade, do excelente, do magistral Alberto Marino Júnior. Alberto Marino foi meu professor. Foi seu professor. Foi meu professor. Então, esse um promotor maravilhoso. Era um júri que ninguém perdia. Nós estávamos lá, inclusive quando eu não era assistente, eu sempre ia lá para aprender, com o Alberto Marino. Eu assisti diversos júris do Alberto Marino Júnior. né? Inclusive assisti um júri que um dos advogados, sabendo da capacidade, que ele não perdia júri. Esse advogado, ele levou um charuto no júri e fumando o charuto. E em determinado momento... naquela época podia. E em determinado momento a cinza estava desse tamanho e não caía. E isso começou a chamar a atenção dos jurados. E o advogado continuava a fazer assim, levantando e mostrando que a cinza não... Então os jurados começaram a prestar atenção no advogado, quando iria cair aquela cinza, e deixar de prestar atenção no Alberto. E aí que nós reparamos, e o que ele depois fez? Ele colocou um grampo, porque ele sabia justamente do Alberto, então ele colocou um grampo no charuto para que as cinzas não caíssem. Foi uma estratégia de advogado de desviar o doutor Alberto. E ele não, nesse momento, ele não mencionou, não falou nada? Não. Ele viu que os jurados estavam prestando atenção para o advogado, mas não tinha o que proibir, o advogado estava fazendo, estava fumando, era permitido, mas não teve. Mas era um excelente tribuno. Ele era magistral, Excelente um grande tribuno, né? Sem dúvida. Muito bem, vamos seguir adiante, então. Você faz palestras, não é verdade? Faço. Inclusive, eu mencionei aqui no seu currículo. Em uma das palestras, você diz alguma coisa sobre que homicídio é exagerado. E eu tenho essa pergunta. Esta história de que homicídio é um crime democrático não é um tanto quanto exagerado? Na realidade, por que eu menciono com relação você ao fala crime democrático? O crime democrático. Por quê? Porque nós temos ali a sociedade, que seria os jurados, o corpo de jurados, julgando a sociedade, que seria o réu, na presença da sociedade, porque é aberto ao público. Então, nós temos ali a sociedade em todo o histórico do júri, julgando, sendo julgado e assistindo. E, além do mais, o restante dos outros crimes previstos, eu coloco da seguinte maneira. Homicídio, qualquer um pode cometer. Qualquer um. Depende, a mente humana colocada sob estresse, ninguém sabe. Você pode cometer um homicídio numa legítima defesa. Tanto que nós temos advogados, nós temos promotores, nós temos juízes, nós temos médicos, nós temos diretor de jornais, nós temos pessoas extremamente capacitadas
extremamente cultas, respondendo o tribunal do júri. Né? Enquanto que crimes como roubo, tráfico, geralmente é uma parte mais pobre da sociedade quem comete esse tipo de crime. E eu falo o seguinte, se uma pessoa perdeu tudo na vida e precisa de um crime para poder, na realidade, se subsistir, ele pode escolher qual que ele quer praticar. Ele pode ser um traficante, ele pode roubar, ele pode ser ladrão de banco, ele pode sequestrar. O homicídio você não escolhe. Homicídio, por isso não. que eu coloco que, na realidade, ele seria um crime democrático. Não que seja justificado, na realidade, você matar alguém. Mas o fato de ele ser julgado pela sociedade, o fato de não se poder escolher se você vai ou não um dia matar uma pessoa, eu até coloco isso para os jurados muitas vezes, quando eu defendo o homicídio privilegiado, se um dia, Deus que me perdoe, bato até 3 vezes, mas alguém estuprasse minha filha, estuprasse alguma coisa, eu estaria sendo julgado no tribunal do júri. Né? Infelizmente. Essas coisas acontecem no momento, não é? No momento. Doutor Birajara, porque no momento nós não sabemos aquilo que vamos fazer. Hoje em dia, a vida é um perigo. É um perigo. A vida é um perigo porque você sai de casa e não sabe se retorna. A vida está banalizada, como ele disse. Hoje, o crime de você mata um passarinho ou derruba uma árvore é inafiançável. Você fica preso. Agora, você vê diversas pessoas respondendo um homicídio. É o caso que eu participei como Gil Rugai, levou 36 Mas eu vou perguntar para você, vai estar. 36 anos de pena e está solto. E aquele que matou o passarinho está preso. Essas coisas acontecem, nós vamos discutir. Nós vamos discutir isso. Mas como você já falou da sociedade, que é julgada pela própria sociedade, eu vou passar a outra pergunta. Você pode citar as vantagens do Ministério Público por ocasião de um julgamento pelo Tribunal do Júri? Nós temos a figura da sociedade que é defendida pelo Ministério Público, correto? Correto. E a figura do advogado que defende aquele que cometeu uma infração penal, ou seja, um homicídio, homicídio doloso. Então, você, por gentileza, me diga se, nesse sentido, há alguma vantagem do Ministério Público. Agora eu creio que sim. A gente colocava que antigamente, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o advogado sempre começava ganhando de 1-0, já entrava ganhando de 1-0 no júri, em decorrência se o réu era uma pessoa pobre, uma pessoa negra, uma pessoa favelada, alguma coisa assim, porque o advogado usava muito disso. O pobre coitado, não teve condições de emprego, não teve isso, não teve aquilo, viveu num mundo de violência, viu o pai ser assassinado e outras coisas mais. Então a sociedade tinha muito pena com relação a isso. Mas hoje, como a vida está banalizada e como a violência, como o senhor mesmo bem disse, você sai de casa, você não sabe se você volta. Geralmente, o jurado, ele já teve um vizinho, algum familiar, alguém roubado, alguém assaltado, alguém assassinado. Então, fica muito mais fácil para o Ministério Público, na realidade, hoje, e tanto que a maioria dos promotores utilizam isso, é a violência da sociedade, que a sociedade tem que dar uma resposta para essa violência que está acontecendo. Então, eles já começam na frente. O advogado realmente tem que correr atrás quando vai provar uma inocência, por exemplo. Ele tem que correr atrás dessa violência que está instaurada e que o Ministério Público usa muito bem, inclusive. Mas você não acha que o Ministério Público tem razão quando ele pede aos jurados que votem a seu favor, ou seja, a favor da sociedade, condenando pelas provas dos autos, óbvio, pelas provas dos autos, alguém que cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, um crime com uma... Eu até vou colocar de uma maneira bastante exagerada até, um crime com arrogância, com prazer de cometê-lo. Quer dizer, eu digo isto porque hoje nós vemos a todo momento, não é, esse tipo de crime. Até a televisão mostra isso todo dia. Não é? Você não acha que o Ministério Público tem razão de pedir uma punição exacerbada até? Não, com certeza. Eu acho assim, o advogado que quer iniciar a sua carreira no Tribunal do Júri,
ele tem que primeiro saber a verdade do cliente dele. Ele é obrigado a saber a verdade do cliente dele. Ele não pode cair na história do cliente dele, porque se ele cair na história do cliente dele, ele já vai fazer um júri horrível. Então ele tem que saber a verdade. E a maioria dos júris, você não vai pedir a absolvição do seu cliente. A não ser realmente que não tenha provas contra o seu cliente. Sim. Mas você vai tentar adequar a pena ao fato que ele cometeu. E muitas vezes o Ministério Público ele começa já, ele denuncia e depois há uma pronúncia, geralmente com um crime duplamente, triplamente qualificado. Entendeu? E não é. Muitas vezes não é. Pela lei. Certo. Se tiver que se mudar a lei é outra história, mas pela lei ele não seria duplamente, não seria triplamente qualificado. Ou algum atenuante que teria em favor do réu. É a isso que o advogado tem que trabalhar. Agora, o Ministério Público ele está fazendo as vezes dele, sem sombra de dúvida. Ele tem que pedir a pena máxima, principalmente quando é um crime que choca a sociedade. E o réu tendo assumido ou não, mas as provas que levaram a polícia e futuro depois... Inclusive com requintes de crueldade. Sem dúvida. Eu acho sim, havendo casos em que há esse requinte de crueldade, e muitas vezes o advogado não tem o que fazer realmente. O advogado vai lá porque todo mundo tem um direito de defesa. Mas é um imperativo legal. Nesse tipo de caso, geralmente, se é um caso pago para mim, eu não aceito porque eu sei que eu não vou fazer resultado e não vou tirar o dinheiro de uma família que já vai sofrer por uma pena muito alta. Geralmente eu não aceito. Quer dizer, nesse caso, então você... no caso que eu vejo que realmente não tem defesa, na realidade é um crime que não há defesa. Você, como advogado, você está, então, dando as mãos à sociedade, porque você recusa uma defesa. Eu recuso e não só dando as mãos para a sociedade, mas também não prejudicando mais aquela família que também já está sofrendo pelo algum ente querido deles ter cometido alguma besteira. Sim, mas geralmente gasta uma fortuna. Mas ele tem que ser defendido. Não, ele tem. Como eu falo, eu já defendi casos em que eu sabia que o réu era uma pessoa extremamente perigosa, extremamente... mas como dativo, não como constituído. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta a você agora, meu caro doutor Ubirajara, e você vai me responder após o intervalo. Tá certo. Eu pergunto a você o seguinte. Você pode citar as vantagens do Ministério Público por ocasião de um julgamento pelo Tribunal do Júri e também se há alguma tendência dos jurados votarem a favor da acusação? E vou pedir que você cite um exemplo. Mas você só vai se manifestar após o intervalo. Tá ótimo. Tá bem? Tá bem. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Caro telespectador, você está lembrado a pergunta que eu fiz e eu vou fazê-la novamente. Como ele já havia comentado a respeito das vantagens do Ministério Público, então eu emendei essa pergunta no sentido de saber se há alguma tendência dos jurados votarem a favor da acusação. E pedi também que ele citasse, não é, um exemplo. E agora, doutor Ubirajara? Na realidade, pela violência e pela banalização da vida humana, a sociedade ela já entra, os jurados por serem sociedades, eles já entram com a tendência de condenarem. E o advogado precisa mostrar aos jurados que, na realidade, aquele rapaz que está sendo julgado ou não cometeu do jeito que a denúncia está acusando, do jeito que a sociedade está lhe acusando. Mas isso sempre de acordo com as provas dos autos. Sim, de acordo com as provas dos autos. Mas como dizia o doutor José Parada Neto, na realidade, promotores de justiça e advogado, eles olham a mesma moeda. Meu grande amigo, Parada Neto. E é maravilhoso, sinceramente. E ele, na realidade, ele coloca que o advogado e o promotor de justiça, eles olham a mesma moeda, só que um olha a cara, um olha a coroa. Então, a interpretação da prova, na realidade, ela tem que ser passada isso claramente para os jurados. Mas que há uma tendência hoje de condenação, sim. Principalmente se o crime é de mídia. Porque a mídia hoje, alguns programas que nós temos aí sensacionalistas, eles não abordam na realidade, eu já tive 2, 3 casos de sensacionalismo, 2 pela defesa, 1 pela acusação,
E a gente percebe que a imprensa te dá muito mais abertura quando você está do lado da acusação. Quando você está do lado da defesa... Eu tenho uma pergunta nesse sentido aqui. Porque a imprensa realmente ela não facilita a vida do advogado. Então o jurado ele já chega com aquela história na cabeça que seria o que a mídia lhe passou. Então a tendência de acusação é muito grande. Quer dizer, então, que há a consciência de que em casos de grande repercussão, a mídia pode prejudicar a defesa. Vamos colocar que na maioria das vezes sim, ela prejudica a defesa. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Há algumas tendências, por exemplo, nesse último caso que eu atuei como assistente da acusação, a mídia abriu muito espaço para a defesa. Abriu muito espaço também para a defesa, né? Então a crítica aí ficou algo que meio que empatado. Mas em um outro caso que ficou famoso, que foi o meu cliente, infelizmente, numa briga de trânsito lá da Praça Pan-Americana, acabou atingindo e matando uma menininha que estava deitada no banco de trás. Sim. Eu não tinha quase nenhum acesso à mídia. Eu tinha que implorar para poder entrar na mídia e trazer um pouco a minha versão de como ocorreram os fatos, né? Os fatos colocados, na realidade, era único e exclusivamente o que a acusação falava. Mas me diga uma coisa, meu caro Birajara. Você não acha que a versão antecipada, digo a versão antecipada no seguinte sentido, você fazer um comentário sobre o fato crime pela televisão, dar um comentário técnico para que o telespectador possa ter conhecimento. Então, esse, na minha visão, é uma antecipação que o advogado faz, não é? Que ele, ao tentar explorar esses fatos no tribunal do júri, já há um prejuízo para a defesa. Eu não sei o que você acha. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho assim, o advogado, na realidade, o espaço que a defesa pede, na realidade, não é apresentar sua versão e sua tese por completo, mas, na realidade, é mostrar um pouco para a sociedade que a história não é como a mídia está passando. Porque se a mídia passasse, apenas divulgasse uma notícia, mas não tivessem esses jornalistas sensacionalistas que eles aumentam um pouco e eles dão a sua opinião própria, e aí você tem pessoas que são extremamente apaixonadas por eles, então acreditam fielmente no que eles estão falando, né? Então aí você nesse caso que eu citei aí da Praça Pan-Americana, teve um jurado que ele chegou e falou, no final de toda a votação, ele chegou para mim e falou, doutor, se eu votasse a favor do senhor, minha mulher não deixaria eu entrar em casa. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, por este motivo que a gente, quando o caso existe uma repercussão no caso e não existe uma abertura para a defesa, eu acho que há um prejuízo sim e o jurado já chega com uma tendência muito forte de condenação. Muito bem. Então, eu gostaria que você me respondesse se você entende que é uma vantagem o advogado contratado, né, pelo acusado falar depois do Ministério Público no julgamento pelo Tribunal do Júri. Com certeza, com certeza. Isso é uma das vantagens que o advogado tem e ele tem que saber utilizar. Ele não pode, na realidade, na tréplica, inovar sua tese. Não pode. Ele tem que manter a mesma tese que ele manteve na primeira fala dele. Mas ele pode guardar alguma prova. Esse particular que eu gostaria que você desenvolvesse, porque o telespectador não tem conhecimento desta, não é novidade, desse fato. Quer dizer, a sustentação da tese inicial, na fala da defesa, ela deve ser mantida na tréplica. Deve ser mantida. Não é isso? Ela tem que ser mantida. Da mesma forma, a réplica que é a do Ministério Público. Sem dúvida. O Ministério Público, na realidade, ele pode inovar, podendo até solicitar, depois da fala do advogado, até uma exclusão de uma qualificadora. Ele pode mudar a opinião dele, não há problema nenhum. Mas não seria justo para o Ministério Público se a defesa viesse com uma tese nova, na realidade, na tréplica, porque não teria tempo para o Ministério Público rebater essa nova tese. Porque seria uma surpresa, né? E ele não teria tempo, ele não teria como rebater essa tese, ele não tem mais horário para poder rebater essa, então não seria justo. Mas se o advogado souber utilizar, na realidade, isso é muito de momento, por isso que eu falo que o júri é extremamente dinâmico e o advogado tem que estar preparado, porque também se o advogado de repente deixa a melhor prova dele para a tréplica, o Ministério Público percebendo isso, encerra a fala dele e não vai para a réplica. E aí o advogado deixou de mostrar aquela prova maravilhosa esperando para o último minuto.
Eu acho, se você tem razão. Então entenda, caro telespectador, isso é muito importante. A tese, cada um tem a sua tese. Não é? E o advogado já entra para o julgamento no tribunal do júri do acusado que ele vai defender com uma tese. E essa tese não pode ser modificada na tréplica. Ele não pode apresentar uma novidade. Aquela história, por exemplo, que nós já ouvimos e já tomamos conhecimento de um júri que houve aqui em São Paulo, que os advogados quiseram pegar o Ministério Público de surpresa e apresentaram na tréplica uma novidade que nem estava nos autos. Tanto é que o julgamento foi... É anulado. Você tem que ter anulado. 3 dias antes de mostrar tudo que você... É diferente do júri americano. No júri americano você fica esperando abrir a porta ali para aparecer uma prova, uma testemunha nova. É a surpresa. É a surpresa, mas no júri brasileiro ninguém pode ser pego de surpresa. A nossa legislação é dessa forma, não é? Sem dúvida. Como diz muito bem o doutor Ubirajara, diferente do americano, do júri americano, que ele apresenta uma testemunha, não é? Que vai solucionar o caso. Ou senão, um precedente que ocorreu há muito tempo atrás. Não é verdade? Porque são os princípios. Lá trabalha-se com princípios. E aqui não. Doutor Ubirajara, qual é a vantagem do advogado em conhecer a verdade real e não somente a verdade processual? Eu não digo nem a vantagem, eu digo que é a obrigação do advogado que quer atuar na área do júri, quer se dar bem, ele tem que conhecer a verdade real. Ele tem que arrancar do cliente dele realmente o que aconteceu. E quando o cliente não conta a ele? Na realidade, cabe ao advogado, né? Se ele quisesse tecnicamente fazer a defesa, né, de acordo com a sua consciência e a sua visão técnica, mas o réu pode, se você for contrário àquilo que ele está falando, o réu pode lhe destituir em pleno plenário, como já aconteceu várias vezes aí de um réu destituir o advogado até no dia do julgamento. Mas a obrigação do advogado conhecer a verdade real é ele poder trazer a verdadeira tese. Não adianta o acusado dizer que não foi ele se as provas processuais estão trazendo toda a matéria para cima do réu. Não adianta ele chegar e negar. E você tem que mostrar para o réu que se ele continuar negando, a tendência de uma condenação e da pena dele é X. Se ele trouxer a verdade processual, e isso acontece muito no júri, advogados que na realidade eu chamo de paraquedistas, que atuam só no sumário, e aí vão na verdade do réu, do réu, aí largam a bomba para quem vai fazer o plenário. Sim. Então muitas vezes o réu chega no plenário e ele desmente por completamente tudo que ele falou anteriormente e traz a versão nova. Porque aquilo, na nossa legislação, o acusado pode contar uma versão que não seja a verdade real. Pode, que não tem penalização nenhuma. Nos Estados Unidos é o perjúrio. Ele responde por perjúrio. A vítima também. Aqui ela não é condenada, mas nos Estados Unidos também responde. Exato. Mas conte para nós aqui, inclusive para o telespectador, aquilo que você acaba de nos informar a respeito do sumário e do tribunal e do julgamento pelo tribunal do júri. O que significa? O que é isto? Qual é a diferença? O processo do júri se divide em 3 fases. Sim. Nós temos a fase do inquérito policial, que é feito único e exclusivamente pela delegacia. Posterior à denúncia, ele passa a ter a atuação do advogado, onde o advogado, o réu, tenta trazer a sua versão, e aí vai para a mão do juiz. O juiz, ele na realidade, ele só pode absolver o réu se ele tiver uma prova técnica muito forte, como um álibi, como alguma coisa que realmente é de absolvição. Ou ele pode impronunciar o réu se ele entender que as provas não são tão necessárias. Certo. Mas a absolvição, inclusive, o juiz ele é obrigado a recorrer da própria decisão dele. Posteriormente a isso, com a pronúncia, vamos ao júri, que aí é praticamente tudo que foi feito na instrução, na fase sumária, Sim. vai ser repetida no júri. Né? E nesta fase, quem vai decidir a pena é o conselho de sentença, que seriam os jurados. O juiz, nessa fase, ele apenas tem por obrigação de controlar os ânimos das partes e tentar fazer com que o julgamento siga da melhor maneira possível.
e posteriormente aplicar ou não a pena de acordo com a vontade dos jurados. Muito bem. E como é que vocês fazem? Como é que você, por exemplo, atua no Tribunal do Júri do tocante, por exemplo, à apresentação da folha de antecedentes do acusado? Como é que é isso? Na realidade, a folha de antecedentes do acusado, e vamos colocar isso a favor, né, da promotoria, porque ela sempre é a favor, se você pega um réu que tem uma folha de antecedentes extensa, a promotoria começa o júri com a folha de antecedentes dele. Se você pega pela defesa, na realidade, se você pega o exame de pólvora na mão do réu também, para poder dizer que é negativa de autoria, porque o exame deu negativo, isso também são duas provas que são infantis. Os jurados não podem, de maneira nenhuma, aquele cidadão que está com 30 crimes, pode ser que o 31º ele não cometeu. E aquele cidadão que não está com mancha de pólvora nas mãos, o residográfico, ele pode ter urinado na mão, ele pode ter passado uma água com gás, sim, ele pode ter feito algum tipo de situação, suado demais, que também não vai... É uma dissimulação. É uma dissimulação. Então são provas extremamente frágeis, mas são... Quando o réu é uma pessoa com um currículo lá atrás, um currículo de crimes grande, o Ministério Público utiliza demais isso. Né? Utiliza muito a folha de antecedentes. Mas nós temos casos de, como eu disse, advogados, juízes, promotores com uma folha limpíssima cometem um homicídio. Muito bem, me diga uma coisa, você pode comentar agora sobre algo que muitos advogados se queixam, ou seja, que a prova dos autos convergem para a absolvição e, no entanto, a acusação, não é? A acusação entende que não pode ser dessa forma e ela insiste na condenação. Vamos colocar dessa maneira, doutor Laurelli. Na realidade, a gente tem promotores de justiça, que eu sou amigo de muitos promotores de justiça, que são realmente promotores de justiça. E, infelizmente, como toda a profissão, tem promotores de acusação, né, que eu até brinco que eles devem ganhar promoção por quantidade de acusações que eles têm, porque muitas vezes não tem prova realmente nenhuma e ele insiste, ele briga e aí você tem um debate de quase 3 horas em cima de algo que não tem provas realmente no processo. É ouvir dizer, ouvir falar e mais nada. Eu acho que... É a presunção, né? É a presunção. Mas ele utiliza o quê? Utiliza a folha de antecedentes, ele utiliza outros históricos para tentar fazer que, através dessa violência que nós estamos tendo hoje, saia de lá o réu acusado. Mas você não acha que o Ministério Público tem razão? Porque o Ministério Público defende a sociedade. E nós estamos aí... como eu disse já anteriormente no primeiro bloco, à mercê desta violência nas ruas. E eu acho que o Ministério Público tem razão de exigir essa punição. Depende. Porque, assim, nós temos que colocar da seguinte maneira. Antes, um culpado solto do que um inocente preso. Porque nós temos casos aí de pessoas que ficaram presas... Doutor, você não acha muito romântico isso? Não, não é romântico não, doutor, porque vamos colocar o seguinte, do jeito que está nosso sistema prisional hoje, uma pessoa que fica injustamente presa e depois de 2, 3 anos prova-se a inocência dela, esses 3 anos é irrecuperável na vida dessa pessoa. Não, mas ele tem uma indenização. O inciso 75... Ele tem uma indenização que ele vai receber lá quantos anos? Da Constituição. Dá quanto tempo? Ele vai entrar contra uma União, vai entrar contra o Estado e muitas vezes vem a resposta do Estado, não, mas o Estado fez correto porque ele seguiu a lei, existiam indícios, então o Estado não fez nada de errado. Entendeu? Aí prova-se lá na frente uma inocência... como o caso do Barbodega, aqueles meninos que foram... Ah, sim, bom, esse foi o caso da escola de base também, daquele pessoal que até hoje ganharam R$1 milhão de indenização da Rede Globo, mas tem um deles, um japonês lá deles, que não sai da cama. Não sai da cama, ele tem medo de ir pra rua. Entendeu? É irrecuperável. Então eu acho que tem que se haver a condenação, sim, né? Mas desde que haja provas no processo e não pela violência que a sociedade tem. Eu concordo com você. A presunção de que houve um crime, de que houve, por exemplo, a materialidade está clara, mas de que houve indícios de autoria é muito vago. Tem que ter uma prova meio concreta. Vamos colocar uma certeza, pelo menos que os jurados saem de lá, certeza. Eu coloco da seguinte maneira, indícios veementes de autoria. Sem dúvida. Os jurados podem errar, eles são seres humanos. Claro. Eles podem tanto absolver como
condenarem errados. Claro. Mas se eles tiverem certeza do que eles estão votando e não porque a sociedade é violenta, eu acho que aí é um julgamento justo. Agora eu vou fazer uma pergunta técnica para você. A lei 11.689 de 2008 modificou o início dos debates, permitindo ao douto órgão do Ministério Público iniciar a fala pela leitura da pronúncia, em substituição ao libelo crime acusatório que vigorava na lei anterior. Você acha que essa substituição foi uma inovação para a melhor compreensão dos jurados sobre o fato crime praticado que se está julgando? Na realidade, eu não vi uma modificação tão grande. Por quê? Porque mesmo Foi despicienta. mesmo anterior à lei, o jurado ele já recebia um relatório do juiz. E no relatório, eles sabem e eles leem o que o acusado está respondendo, quais são... Não, mas você entendeu, porque antigamente... O Ministério Público é obrigado parece que era a o ler. artigo 417... ele era obrigado a ler o libelo crime acusatório. Libelo crime acusatório. Que os jurados não entendem. Que, na realidade, o libelo crime acusatório seria, na realidade, a quesitação que seria formulada para eles lá na frente. Claro. Mas eu acho que isso não traz grande diferença, porque com o relatório do juiz, como hoje também tem esse relatório, só que hoje já incluiu, inclusive, as decisões se o processo teve um recurso, uma rese, já tem a decisão também do tribunal e os jurados também leem, eles têm esses 10 minutos para ler. Eu não vejo uma vantagem tão grande sobre isso, não. Eu acho que isso a lei modificou, mas que não traz nenhum benefício. Eu gostaria que você me respondesse rapidamente, porque eu preciso que você me diga a respeito daquela sua participação no júri do... Gil Rugai. Gil Rugai. Vamos então comentar sobre isso. Por favor. Foi um processo que desde o início, a doutora Mildred é uma promotora que eu já enfrentei ela várias vezes, e ela me convidou uma vez para ser assistente de acusação, e eu fui assistente de acusação num caso em que eu achei que a tese do advogado foi horrível e o réu acabou recebendo uma pena superior à do que ele merecia. Então eu falei para ela que nunca mais atuaria na assistência da acusação, a não ser que eu tivesse consciência e certeza da culpabilidade do réu. E esse caso ela me apresentou desde o início, quando foi feito, eu fui lendo o caso, fui acompanhando, conheci as familiares da vítima. É Gil Rugai, né? Gil Rugai. Uhum. E hoje, ontem e amanhã, se for o caso, eu tenho certeza absoluta da participação dele nesse crime, tenho certeza absoluta da crueldade, como o senhor falou. No meu entendimento, ele, pelas cenas dos crimes e pela análise das provas técnicas, ele assassinou primeiro a madrasta dele e fez com que o pai ajoelhasse e eu visse a madrasta morta e aí ele executou o pai com um tiro nas costas, na cabeça. Então, é um cara que eu considero extremamente perigoso, está solto na rua, é um psicopata, é um cara que em momento algum ele demonstrou sentimento no júri, em momento algum, ele veio me servir cafezinho, com a maior cara de cínico. Verdade. Servi cafezinho pro promotor de justiça e eu vou que o delegado, que eu adoro muito ele, que foi o responsável pelo inquérito todo, ele virou para mim e falou o seguinte, isso marcou muito comigo, Bira, eu durmo com o Fernandinho Beiramar num quarto, mas com o Gil Rugai eu não durmo. Essa é uma... Bom, mas tudo isso aconteceu no júri, né? Aconteceu no júri. Aconteceu no júri. E, assim, os advogados de defesa foram excepcionais, tiveram uma equipe muito grande. O réu pode pagar, né? Deve ter tido um dinheiro muito grande, embora eles vieram de graça, né, pelo Instituto, mas trouxeram peritos, trouxeram historiadoras, trouxeram psicólogas para depor e o resultado foi muito difícil. Mas foi condenado. Foi condenado, mas está solto. Você sabe que a pena foi satisfatória para a acusação? Foi satisfatória. Só não foi satisfatório que eu tive que dar satisfação depois para a irmã da vítima, o fato dele sair de lá solto. Né? Mas ela ficou, na realidade, com aquele sentimento. Foi feita justiça, mas não por completo. Eu sei que há uma mágoa, mas nós precisamos informar o telespectador que é a lei. E o judiciário, caríssimos telespectadores, não faz a lei, não elabora a lei. Quem elabora a lei é o Poder Legislativo. Então, daí porque o advogado vem aqui nesse programa, não é, que atuou como assistente de acusação, e diz, é uma mágoa. O que eu vou falar para a família
da vítima. Mas, lamentavelmente, a lei é essa. Ele é primário de bons antecedentes, não é? E ele respondeu solto o processo. Ele ficou preso alguns ficou momentos, preso, mas depois, ele tinha um HC lá no Supremo. mas depois respondeu solto, e solto vai aguardar o julgamento pelo recurso e, na realidade, usufruir dos 5 a 7 milhões de reais que ele recebeu de herança, porque o irmão dele não o retirou da herança. Então ele está hoje solto com 7 milhões na conta, curtindo a vida. Mas a lei é essa. Infelizmente. Muito bem. Meu querido amigo doutor Ubirajara, eu queria que você apresentasse rapidamente as suas considerações finais. Inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar no seu programa. É um orgulho estar aqui dentro e não me colocaria como merecedor de ser entrevistado por Vossa Excelência, como nós colocamos, mas acho de extrema importância esse programa. Acho que esse programa, na realidade, ele deveria ser, vamos colocar, muito mais divulgado, ser passado, inclusive, em faculdades, porque as pessoas que estão deste lado, sendo entrevistadas pelo senhor, só trazem benefícios para a sociedade, para o estudante de direito, para o próprio advogado formado, para os juízes, para desembargadores, porque fala sobre realmente o que é o direito e o que o direito deveria ser, né? Eu agradeço muito a sua atenção, eu quero cumprimentá-lo pelo brilhantismo com que você explanou, não é, ao telespectador, não é, estas conquistas do Tribunal do Júri, o meandro do Tribunal do Júri. E vamos retornar para conversar mais. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, senhor. Si ma faute